Boa tarde a todos e a todas. O Centro de Estudos de História da Igreja na América Latina e no Caribe, o CEILA Brasil, dá início a mais uma de suas lives com o título Uma Sinfonia em Dois Tons, Hélder Câmara e José Maria Pires. Muito provavelmente todos já ouviram falar acerca desses dois arcebispos. Todos sabem que foram profetas, foram arcebispos que enfrentaram o regime militar e lutaram pela redemocratização, participaram ambos das 4 sessões do Concílio Vaticano II. Talvez o que muitos de nós não conheçamos é que eles foram também pessoas de grande sensibilidade para com as artes e souberam utilizá-las a serviço da justiça social e da promoção humana. Hélder Câmara fez isso através da Sinfonia dos Dois Mundos e José Maria Pires o fez, sobretudo, através da cantata para Alagamar. Para desenvolver essa temática, nós contamos hoje com as presenças participativas do grande historiador Eduardo Hunert, fundador da CEILA Brasil. Contamos que trabalhou e foi amigo pessoal de Dom Hélder Câmara. Contamos com a participação do professor Mauro Passos, da Federal de Minas Gerais, amigo pessoal de Dom José Maria Pires. E contamos também com um jovem da nova geração de participantes do CEILA Brasil, que estuda a obra de Hélder Câmara desde a graduação até o momento atual no doutorado. Desenvolveremos esta temática iniciando pelo que é o Cícero William Silva, começando pela participação do professor Eduardo Hunert, que vai falar acerca de Dom Hélder Câmara, e em seguida ouviremos Cícero, que desenvolverá algumas considerações sobre a Sinfonia dos Dois Mundos. Teremos, inclusive, a oportunidade de ouvir trechos daquela sinfonia. Com a palavra, então, o professor Eduardo Hunert, cuja presença muito nos honra. Queremos pedir também, antes de passar a palavra, a que compartilhem essa live com as pessoas, né, que curtam aí nos comentários, aí aparece o endereço, né, que escrevam comentários e perguntas que poderão ser posteriormente debatidas entre os nossos convidados. E nós lembramos que esta gravação irá posteriormente para a página do Facebook e para o canal do YouTube do CEILA Brasil. Professor Eduardo Hunert, a palavra é com o senhor. Boa tarde. A impressão que eu tenho é que Hélder Câmara vai resistir ao tempo, porque existem figuras que são muito no foco, que depois de 10, 20 anos desaparecem do horizonte. Nós já temos por mais de 20 anos depois da morte de Hélder Câmara, e o nome dele suscita agora uma segunda geração. Por exemplo, a pessoa que acaba de falar, Newton Cabral, na minha opinião, pertence a essa segunda geração. E vai ter certamente outras gerações que vão cavar nesse nessa imensa riqueza. Eu vou dar aqui alguns números, não é? Hélder Câmara nos deixou uma herança de literatura de 2.122 cartas, escritas entre 1962 e 1984, mais ou menos. Deixou milhares de crônicas pronunciadas para a rádio local, a Rádio Olinda. Deixou 608 discursos. Deixou mais ou menos uns 15 livros. E, por grande surpresa, isso é uma grande surpresa,
no meio daquelas cartas circulares, se inserem poemas. Aqui não se trata de um bispo que faz poemas. Aqui se trata de um bispo que é um poeta. Significa, o elder poeta é diferente do elder bispo. Inclusive, ele tem um nome próprio, se chama Padre José. Esse Padre José é um onônimo, não é? Uma espécie de alter ego de elder, que não tem um discurso episcopal. E tem um discurso extremamente livre, emocional, baseado em sentimentos, de uma sinceridade impressionante. E por isso que o padre Helder, o bispo Helder, por vezes, demonstra medo do padre José, no sentido, em diversos pontos ele diz isso, eu não vou publicar o que o padre José me inspira, porque o padre José é de uma franqueza impressionante. O padre José, ele é capaz de comparar a igreja a um velho portão enferrujado. Ele é capaz de comparar a igreja a uma casa de sogra. Ele é capaz de imaginar que o Papa fica louco e joga sua tiara no Tibre. Ele é capaz de imaginar que o imperador Constantino anda em pleno galope na Basílica de São Pedro. Significa, o padre José é muito mais livre do que o bispo Helder. É por isso que eu, pessoalmente, já faz alguns anos, não uso mais a palavra Dom Helder, eu falo de Helder, porque ele foi bispo em 42 até o fim da sua vida, mas ele antes foi Helder. Ele nasceu poeta. E essas poesias estão sendo exploradas, e eu esqueci de dizer que são nada menos de 7.547 poemas, mais ou menos escondidos nas cartas. São mais ou menos escondidos. E que vale a pena averiguar. Eu acho que foi um trabalho pioneiro que fez Milton Cabral ao publicar um livro em que ele coloca Dom Helder diante do mundo das artes. É uma grande descoberta. E esta tarde nós vamos comentar exatamente isso. É uma grande descoberta. E eu não quero colocar uma contradição entre o bispo e o poeta. Acho que não é isso que se trata, mas o que eu quero dizer é que Helder Câmara é uma personalidade tão complexa que, como já disse antes, eu penso que tem futuras gerações que vão iluminar outros aspectos daquela riqueza de personalidade que Helder Câmara. Por exemplo, o aspecto que é muito pouco comentado hoje, da ação minoritária, da ação de minorias. Está todo mundo falando da oposição entre Covas e Guilherme Boulos, está todo mundo falando da oposição entre Estados Unidos e China. E pouca gente fala do que está realmente vivendo lá dentro da sociedade, que explodiu nesses dias por causa do Dia da Consciência Negra, aquela força que está dentro da sociedade, que nunca é majoritária, nunca leva o domínio, o poder, mas que tem poder de instrução. Esse poder de Helder Câmara está sendo pouco estudado. Ainda falamos muito de profeta, de bispo resistente ao sistema militar, mas o profeta, o homem do espírito cristão. E eu estou achando que já estou esgotando o meu tempo, não é, Nilton? Não, ainda tem 5 minutos, professor.
Então, se tiver 5 minutos, eu diria o seguinte. Um belo dia eu fui assistir à missa de Helder Câmara, às 6 horas da manhã, e eu era sacerdote, tinha licença para isso. Fui para a sacristia para ficar com ele enquanto ele tomava o cafezinho de manhã. E de repente ele começa a falar. Eduardo, eu estive na Suíça. E lá fizemos a Sinfonia dos Dois Mundos. Olha, ele falou durante mais de uma hora com um entusiasmo tão grande que eu fiquei impressionado. Depois eu ganhei dele até um exemplar dessa sinfonia. E eu diria o seguinte, a música do padre Suíço, eu acho que o Cícero vai certamente comentar isso, é uma música boa, mas a grandeza dessa sinfonia está no texto. É um texto que, em 6 partes, faz uma síntese da história da criação, da história da humanidade, da história do mundo, digamos assim, a partir de uma perspectiva, de uma clareza impressionante. É um grande texto. Eu dou parabéns a Cícero por ter trabalhado isso. É um grande texto. Eu queria dizer que o poema é baseado numa ideia fundamental que nós somos co-criadores de Deus. É uma ideia nova, absolutamente original de Helder Câmara, que ele talvez tenha de teatro Chardin, mas é uma ideia muito importante para dizer que nós temos responsabilidade em levar esse mundo. Né? Mas eu estou com medo de dizer coisas que são de Cícero, não é? Só queria dizer o seguinte, Helder Câmara, o seu episcopado coincidia com os tempos mais difíceis que o Brasil passou antes desse que estamos vivendo agora. Em 1964, ele chegou em Recife 12 dias depois do golpe militar e deixou de ser bispo exatamente quando o golpe militar esgotou suas potencialidades. Significa, o tempo do episcopado do Helder Câmara em Recife é o tempo da repressão militar. Mas eu queria chamar a atenção que existe um Helder de 1931 em Fortaleza, de 1936 no Rio de Janeiro, de 1942, quando se libertou do cardeal Leme, tornou-se bispo auxiliar de Dom Jaime, foi uma libertação, e chegou a 1964 um bispo independente, e de repente encontra outro remo, outro freio, que é a própria Roma. Ele procurou contato com o Papa Paulo VI, um contato de amizade, mas nunca estiveram só, sempre estava lá a Cúria censurando o Papa. Era de uma liberdade, de uma franqueza dentro do Vaticano, uma coisa incomum, e o Papa preso. E depois aguentou o Papa João Paulo II, que tinha uma maneira muito própria de humilhar as pessoas. Né? Sobreviveu, nos últimos anos ficou muito silencioso, e a herança dele vai ficar. Eu acho que ele vai passar o cabo da boa esperança das personalidades grandes, que é o cabo dos 50 anos. Dizem que uma figura grande realmente aparece depois de 50 anos. Já estamos com 20 anos, e eu acho que vamos ter novas gerações que vão cavar mais fundo nesse imenso cabedal que se chama Helder Câmara. Muito obrigado. É interessante, e chamamos a atenção de você que acompanha esta live, que perceba a emoção com que as pessoas falam. O professor Eduardo Runert foi amigo pessoal de Helder Câmara, conviveu com ele, trabalhou com ele.
O professor Mauro Passos, quando era amigo do Dom José Maria Pires. As pessoas não vão falar apenas de personagens sobre os quais se debruçaram enquanto objeto de estudos. Eles falam de companheiros, de amizades, de perspectivas e de visões de mundo. E visões que não estavam restritas, né, a um enfrentamento dos tempos adversos, tampouco ao profetismo, ou mesmo ao misticismo. Talvez tudo isso estivesse presente na sensibilidade daqueles dois homens. Lembremos que Helder Câmara dizia que se estivesse longe dos artistas, não seria mais ele. Assim como é também da sua lavra a frase andar às voltas com o belo é andar às voltas com Deus. Nessa perspectiva, a gente vai ouvir o doutorando do Programa de Ciências da Religião da Católica de Pernambuco, Cícero Williams, que vai falar da Sinfonia dos Dois Mundos. Boa tarde a todos e todas. É com muita alegria que eu estou aqui participando com vocês e tendo a honra de encontrar pessoas que, como o professor Newton colocou, teve a honra de conviver com figuras tão importantes para todos nós, brasileiros, admiradores da atuação de sacerdotes comprometidos com a causa do pobre, não é? Mas também que gostavam de artes, do belo. Então, Dom Helder Câmara e a Sinfonia dos Dois Mundos, eu queria começar colocando o que foi a Sinfonia dos Dois Mundos. O professor Eduardo Runert já falou um pouco. Foi uma obra musical composta em 6 movimentos. Movimentos, para que vocês entendam, é como se fosse várias músicas, ou seja, um movimento significaria para uma sinfonia uma música que juntas, ou seja, o primeiro movimento uma música, o segundo movimento uma segunda música, formariam uma música maior, um todo, que seria a sinfonia. Então, várias músicas que juntas comporiam a obra como um todo. Então, a sinfonia foi esta obra composta para grande orquestra, para coros, porque havia um coro adulto e um coro infantil, solistas, um solista masculino, um barítono e uma solista, no caso, uma contralto e um recitante, que enquanto esteve vivo em todas as apresentações mundo afora, Dom Helder foi este recitante. Os 6 movimentos da Sinfonia dos Dois Mundos tinham título. O primeiro movimento, Dom Helder colocou de A Audácia do Criador. O segundo movimento, Homem, meu irmão. O terceiro, Quem vai ganhar? O quarto movimento, O Espírito sopra. O quinto movimento, A Espiral da Violência. E o sexto movimento, No Meio da Noite. A sinfonia ela nasce em 1979. Então, em janeiro de 1979, Pierre Quelin, que a gente vai colocar uma imagem dele para que vocês conheçam, aqueles que não conhecem, né? Era um suíço, um padre e maestro. Ele desembarca no Recife em janeiro de 79 com a proposta de uma cantata sobre Dom Helder. E Dom Helder, de imediato, oferece resistência com relação a este nome, porque Pierre Quelin havia feito uma cantata em homenagem a São Francisco de Assis. Então, de pronto, Dom Helder diz: como é que você faz uma cantata sobre São Francisco de Assis, agora em fazer uma sobre Dom Helder? Ele acha um tanto desproporcional a importância e oferece resistência, discutem, e essa cantata depois vai se tornar do que a gente conhece até hoje como a Sinfonia dos Dois Mundos. Então, a sinfonia vai ficar pronta naquele mesmo ano, em 1979. Os argumentos, que foram a gente chama de a parte textual da sinfonia, foram todos feitos em francês. Foram construídos a partir de uma seleção de ideias proferidas em discursos durante as viagens que Dom Helder fez. Então, o próprio Dom Helder selecionou, e em seguida, esses discursos
foram organizados de forma poética e postos dentro de um esquema métrico exigido pela música. Agora, o conteúdo da Sinfonia dos Dois Mundos tinha sido forjado dentro de um contexto histórico. E eu diria, em uma frase, que a questão não era político-ideológica, ou seja, o contexto histórico foi o contexto da Guerra Fria. E quando eu digo que a questão não era político-ideológica, porque para Dom Helder, ele via o mundo que convivia com a triste realidade de existir países ricos, industrializados, mais ao norte do planeta, enquanto mais ao sul a presença de nações pobres e agrícolas. Então, para ele, a divisão do mundo estava entre norte e sul, e não entre leste e oeste, ou seja, socialismo e capitalismo. Depois, nesse caldo de ideias que vai fazer com que a sinfonia surja e tenha a mensagem que teve, para Dom Helder havia importância da Conferência de Bandung, que foi uma conferência que havia acontecido em 1955, entre 18 e 24 de abril daquele ano, em 1955, na Indonésia, que participaram 29 estados asiáticos e africanos, que eram chamados na época de países do terceiro mundo, né? Então, a Sinfonia dos Dois Mundos, ela nasce nesse caldo, né, com essas ideias, e ela é tida para Dom Helder como um instrumento de conscientização frente a um mundo injusto e dividido. Por isso que dois mundos, repito, para Dom Helder, norte, rico industrializado, sul, pobre e agrícola. Era essa diferença que importava e que, portanto, deveria ser descontinuada. A Sinfonia dos Dois Mundos foi apresentada, agora um pouquinho sobre o roteiro dela, né, por onde ela andou. Ela foi apresentada pela primeira vez em 1980, ou seja, no ano seguinte de sua construção. Ela foi apresentada em Genebra, na Suíça. Depois disso, foi levada a palcos os mais diversificados, tendo como recitante, como eu disse, o próprio Dom Helder em todas as apresentações realizadas, que foram 44 vezes apresentadas, em 14 países, 39 cidades, em 3 continentes. Então, vejam o quanto ela andou, né, e a importância que ela passou a ter. E foi também gravada em 81, ano seguinte, essa primeira apresentação, em LP e em videocassete pelo estúdio SM. Agora, no Brasil, somente pode ser apresentada em 1985. E aí é um dado importante, porque ela só chega no Brasil depois que o regime militar ele cai. Então, em 7 e 9 de março de 1985, ela é apresentada pela primeira vez, primeiro no Teatro Paulo Pontes, em João Pessoa, e depois no Teatro Guararapes, aqui no Recife. E foi trazida pelo esforço do maestro Rafael Garcia e da pianista Ana Lúcia Altino, e que juntos receberam a ajuda do próprio Dom Helder na tradução da letra para o português. E esses músicos, Rafael Garcia e Ana Lúcia, organizaram toda a parte musical com a Orquestra Sinfônica da Paraíba, com os coros, né, infantil e adulto, com os solistas, e com o maestro Ailton Escobar, que foi quem se prontificou a ficar à frente do espetáculo como regente, porque, lembremos, que ela começou a ser ensaiada em 84, quando ainda o regime estava no poder, né? Então, algumas pessoas que foram cotadas para ser o regente não aceitaram, com medo dessa repressão ainda. Então, esses são os dados mais importantes que eu teria para dizer da Sinfonia dos Dois Mundos, e eu queria, para ir chegando ao fim, antes de falar rapidamente do sexto movimento, que eu queria destacar aqui como, diante do nosso tempo, o mais importante, pedir para que, se possível fosse, a imagem do maestro Pierre Quelan, a imagem 2, fosse apresentada para nós. A imagem do maestro já foi apresentada. Ah, foi? A do Quelan. Perfeito. Passou tão rapidamente, eu não percebi. Pois bem, rapidamente, o maestro Pierre Quelan nasceu em 1913, viveu 82 anos, morreu em 1995,
e trabalhou em obras muito importantes, entre elas a cantata sobre São Francisco de Assis, que Dom Helder conheceu essa cantata ainda no Concílio Vaticano II, que ela foi apresentada naquele concílio, e foi naquele concílio também que Dom Helder passou a travar um contato, digamos, mais próximo com Pierre Quelin, e que vai resultar na Sinfonia dos Dois Mundos. Para finalizar, eu queria ler um trechinho do 6º movimento da Sinfonia dos Dois Mundos, chamada No Meio da Noite. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, Newton. Já está encerrando, que é para passar para a exibição do trecho da sinfonia. Ok, então, rapidamente, a sinfonia, o 6º movimento diz assim: é verdade, Senhor, é meia-noite no mundo, noite escura, mas como esquecer que tu, o Filho de Deus, quiseste nascer justamente à meia-noite. No coração da noite, no profundo das trevas, vi a sombra se abrasar, dominando os cantos tristes. É o grito de um menino, mais negra é a noite, mais brilhante é a aurora. O ano 2000 será o nosso tempo, a aurora após a noite. Tu verás dois mundos reunidos, um canto, uma sinfonia, dois mundos reunidos, um canto. Quem vai ganhar, homem, meu irmão? O Espírito sopra no meio da noite uma sinfonia. Eu agradeço o espaço e a atenção de todos. Bom, nós vamos ouvir agora um trechinho da sinfonia para que a gente fique com o gosto, o desejo de quem sabe em novas apresentações que venham a ocorrer no Brasil, a gente tem a oportunidade de assisti-la. Então, para quem não conhece nada da sinfonia, um pequeno trecho, levando em consideração que a qualidade da gravação não é o que a gente gostaria, mas é para termos uma ideia da grandiosidade daquele espetáculo e de toda a poesia, de todo o contexto que Dom Helder apresentava ao mundo, o desejo de uma harmonia onde gradativamente fossem menores as diferenças entre uma parcela do mundo pobre e uma parcela do mundo rico. Au milieu de la nuit. Les cœurs des pessimistes s'exclament. Toutes les paroles de justice, d'amour et de paix, toute cette naïveté s'écrouleront sur le poids de la réalité brutale et sombre, toujours plus sombre. C'est vrai, Seigneur, c'est minuit sur le monde, nuit noire. Si tu avais eu peur des ombres, tu serais né à midi. Tu as préféré minuit. Seigneur, tu es né au milieu de la nuit, parce que la nuit porte l'aurore. Au milieu de la nuit,
oublie, et ce n'est pas encore aujourd'hui. Au milieu de la nuit, quand les rangs troupeaux descendent, qu'est en vain la liberté. Au milieu de la nuit, je m'en vais, je suis du nombre des enfants déshérités. Plus noire est la nuit, plus lointaine est l'aurore. Hier est dans l'oubli, et ce n'est pas encore aujourd'hui. De la nuit, du profond de mes ténèbres, j'ai vu l'ombre s'embrasser, dominant des champs funèbres, c'est le cri d'un nouveau-né. Plus noire est la nuit, plus brillante est l'aurore. Hier est dans l'oubli, quand renaît de la mort, quand renaît aujourd'hui. Ouvir a sinfonia, ouvir falar de Dom Helder e mudar para José Maria Pires e adentrar na cantata para Lagamar é dar uma grande continuidade. Os dois eram amigos, os dois eram parceiros, apoiavam-se mutuamente e ocupavam as sedes das duas arquidioceses brasileiras, que têm sedes nas capitais, que são as mais próximas do Brasil. Essa proximidade, que era geográfica, podia implicar um distanciamento. Muito pelo contrário, os dois estavam o tempo todo em consonância. Havia entre ambos uma grande sinfonia, uma grande sintonia. Para falar de Dom José Maria Pires, nós convidamos o professor Dr. Mauro Passos, da Universidade Federal de Minas Gerais, que, como já destacado, era amigo de Dom José Maria Pires, né, e que vai discorrer um pouco acerca da figura daquele arcebispo que dizia, né, que era um nordestino nascido em Minas Gerais. Professor Mauro Passos, por gentileza, a palavra é sua. Boa tarde, meus caros colegas e amigos, Newton, Eduardo e Cícero. Eu quero começar retomando aquilo que o Eduardo começou quando ele falou dessa memória que está passando para outras gerações. E, nesse momento, meu caro Eduardo,
você me fez lembrar um verso do poeta Murilo Mendes, quando o Murilo diz o seguinte: a memória é uma construção do futuro, mais que do passado. Eu creio que nós estamos aqui justamente para pensar o futuro, porque eu vejo que Dom José Maria Pires e Dom Helder, eles pensaram o futuro. Eles abriram caminhos para que hoje a gente pudesse estar aqui trilhando. Eu vou falar de Dom José lembrando 3 aspectos que eu vou misturar o tempo todo. Primeiro, eu vou falar de religião e etnicidade, considerando a questão da negritude, a proximidade com o Dia da Consciência Negra ontem e o espancamento e o assassinato de um cidadão brasileiro, trabalhador, porque era negro, no Carrefour de Porto Alegre. Aí está uma imagem de Dom José Maria Pires numa celebração da consciência negra, em que ele reúne as pessoas. É muito bonito essa questão que ele leva e ele trouxe para dentro da igreja o tema da pastoral do negro. Tanto que, a partir de 1980, vai surgir a pastoral dos negros, chamadas APNs, que a CNBB, a Conferência dos Bispos do Brasil, vai assumindo, e o Instituto Mariama, com padres, diáconos e bispos negros. Eu lembraria que Dom José também, ele contemplava o céu não a partir do céu, ele contemplava o céu a partir da vida, da história, né? É uma visão diferente de pensar a igreja que hoje nós estamos vendo com o Papa Francisco. Que o Papa Francisco, quando fala, ele fala para o mundo, ele não está falando só para a igreja, não, ele vai além desse sistema paroquial, esse sistema eclesial fechado em si mesmo. O Dom José tinha isso, aí é ele fazendo o caminho para o caminho de São Tiago de Compostela. Ele fez esse caminho de São Tiago de Compostela e depois ele dizia que quando completasse 100 anos, iria fazer novamente a caminhada. Eu tenho a impressão que ele já deve estar fazendo essa caminhada agora. Além da etnicidade, eu quero lembrar a questão também aí da pastoral e do bom humor de Dom José. O Nilton acabou de falar, ele dizia isso: eu sou um paraibano nascido em Minas Gerais. E Dom José tinha essa característica, esse jeito agradável, mesmo em situações difíceis. Eu me lembro que eu cheguei na casa dele, em Belo Horizonte, uma vez, e era no mês de maio, 6h30, já estava escurecendo, e ele não estava em casa. 10 minutos depois, chega Dom José de trem, sozinho, porque ele estava fazendo uma caminhada na lagoa, perto de onde ele morava. E eu falei: Dom José, mas o senhor caminhando sozinho, à noite, e esse perigo? Ele olhou para mim, começou a rir e falou assim: olha, vou guardar isso que você me falou. Quando eu ficar velho, eu não vou caminhar sozinho. Eu percebo que eu perdi uma ótima oportunidade de ter ficado calado.
E quando ele fala da questão da negritude, ele vai lembrar a cultura do ódio e desse racismo é que mantém esse sistema de exploração aí. É um privilégio, né, que vai ferir os direitos sociais, políticos e humanos. No encontro ecumênico, e principalmente com pessoas da pastoral dos negros, Dom José, ele vai presidir a celebração. Então, ele começa a celebração em nome de Olorum, de Oxalá e de Ifá. Bem, quando acabou a celebração, alguns bispos chamaram a atenção dele, o que era aquilo. Ele riu e deu aquela gargalhada que ele gostava e falou, olha, se eu posso começar uma celebração em latim, em grego e em português, por que eu não posso começar também com uma língua africana? Bem, eu vejo e coloco além disso que essa visão eclesial grande de Dom José abre novas perspectivas, né? É muita coisa. Então, por exemplo, em 1976, ele vai criar o Centro de Defesa de Direitos Humanos na Paraíba, em João Pessoa, que é o primeiro centro da América Latina. Em 1978, ele vai acolher o terceiro encontro intereclesial das SEBs, e será uma grande celebração. Em 1980, juntamente com Dom Helder e com Comblan, eles pensam num seminário rural. Esse seminário rural, atendendo às características e peculiaridades das comunidades. Então, ele pensa numa formação capaz de dialogar com as pessoas, né? Ele cria na Paraíba também uma biblioteca em vários centros, onde as pessoas que tivessem livros em casa e romances ou qualquer outro livro, que doassem esses livros para aqueles que quisessem ler. E ali as pessoas podiam buscar e pegar esses livros emprestados. Naquele momento, ele faz uma revolução também com relação ao uso de armas. Ele adquire uma quantidade imensa de Bíblias e quem fosse ali, onde ele trabalhava, no centro de pastoral, levasse uma arma para trocar por uma Bíblia. Quer dizer, a ideia da não violência, da paz, do respeito, já estavam presentes ali na pessoa de Dom José. Eu vejo que o substantivo Dom José e o substantivo igreja são substantivos próprios, não só pela gramática, mas são substantivos próprios pelo abraço que eles dão ao mundo, à causa do ser humano. Isso é muito importante a gente lembrar. Dom José também escreveu, foi um grande amigo do Ceila, há livros do Ceila que ele fez o prefácio. Depois, ele tinha uma característica que era, sempre ele gostava de escrever as homilias. Era muito interessante. Eu tenho comigo todas as homilias escritas de Dom José. Ainda não havia computador na máquina e ele catava feijão. Era muito engraçado. Ele usava só 2 dedos para datilografia. Em 1965, Dom José vai para Paraíba como arcebispo.
saindo da Diocese Mineira, ele vai para, sai de Araçuaí, cidade de Araçuaí, e vai para João Pessoa. Ele chega em João Pessoa, é recebido pelos militares, é recebido também pelo governador, e aí se dirigem à catedral. E vai acontecer a celebração da missa, presidida por ele, e Dom José começa, eu tenho a homilia escrita, que é maravilhosa, muito bonita. Ele começa a enaltecer a primeira-dama da Paraíba. E fala muito bem da primeira-dama. E no banco da frente estava o governador e a sua esposa, a primeira-dama da Paraíba. E ela ria, ela toda feliz, porque o novo arcebispo está falando bem da primeira-dama. E ele continua, e aí ele parte para o tema da pastoral, para o tema da comunhão com as outras dioceses, e ele termina agradecendo a primeira-dama, Nossa Senhora das Neves, que é a padroeira da arquidiocese. Então, isso trouxe, naquele momento, ele desconstrói aquela rigidez e aquela proximidade entre o religioso estar de mãos dadas com o político. Ele tece por um outro caminho. Ele tinha essa capacidade. Em 1980, há um encontro ecumênico dos teólogos da América Latina. E o presidente da Congregação dos Bispos em Roma faz uma advertência para que os bispos não participem dessa conferência, justamente porque o Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, estava participando. E Dom José foi e participou. Dom Paulo Evaristo Arnes, que recebeu em São Paulo, também participou. E aí ele escreve sobre esse encontro ecumênico dos teólogos. E ele diz o seguinte: olha, eu aprendi muita coisa. Foi muito bom esse encontro. É pena que o cardeal de Roma não veio. Eu tenho certeza que ele ia gostar e ia bater palma. Então, nesses momentos complicados, ele era capaz de, como bom mineiro, não era ficar em cima do muro, era colocar uma escada. Eu costumo dizer isso. Mineiro não fica só em cima do muro. Mineiro coloca a escada também. O meu tempo, como é que está, Newton? Está acabando? Já acabou. Acabou? Eu posso Acabou. só falar uma coisinha? Uma coisinha. É o seguinte, ele é chamado por um militar, e esse militar fala para ele, está no período aí da ditadura militar, diz para Dom José: olha, eu sou da cavalaria. Dom José, então, fala: mas que coisa boa, significa que você é um excelente cavalheiro. Ele fala: pois é, e o meu objetivo é defender os necessitados, os pobres. Aí o Dom José estende a mão para ele e fala assim: nós estamos juntos, o meu caminho é também esse. Bem, eu agradeço a todos, tem muito mais coisa, mas é a gente olhar essa memória pensando no futuro. Muito obrigado e agradeço a presença desses colegas maravilhosos nesse momento. Somos gratos ao professor Mauro, atual presidente da CEILA, pelo seu testemunho acerca da pessoa de Dom José Maria Pires. É interessante, mais um destaque, que depois que o professor Eduardo Runert
falou de Dom Helder e o Cícero começou a discorrer sobre a Sinfonia dos Dois Mundos, talvez alguém se pergunte, mas falou-se de Dom José, e o que tem ele a ver com a cantata para Lagamar? Foi ele que escreveu a letra? Foi ele quem compôs a música da cantata? A rigor, nem uma coisa nem outra. Mas o Cícero e eu estamos com um artigo submetido a uma revista, aguardando a publicação, em que nós advogamos uma coautoria para Dom José Maria Pires, porque muitas das ideias que ele propagou enquanto arcebispo da Paraíba estão presentes na letra daquela cantata, cujo contexto Cícero vai também explicar, e nós terminaremos a live ouvindo, como a semelhança do que fizemos com a sinfonia, ouvindo também trechos da cantata para Lagamar. Cícero, outra vez é com você. Então, é importante isso, perceber que ambas as obras, a Sinfonia dos Dois Mundos e a cantata para Lagamar, foram criadas num período muito difícil no Brasil, que foi o período do regime militar. E se a Sinfonia dos Dois Mundos, que foi apresentada pela primeira vez em 1980, como já havia dito, teve aí 4 anos, quase 5, para circular por vários países, como eu também falei, por ter letras, por ter um conteúdo em sua letra que não podia ser apresentada no Brasil, porque feria as ideias do regime militar, porque falava de tortura, aliás, falava contra a tortura, enaltecia e pregava uma libertação dessa opressão, desse sistema opressor, etc. A cantata para Lagamar não foi assim. Ela, uma obra genuinamente brasileira, que foi criada em 1978 pelo maestro José Alberto Kaplan e pelo poeta Valdemar José Solha, que temos a imagem deles, que vai ser apresentada em breve. Eles foram responsáveis por musicar e compor sua letra, ou seja, o maestro musicou e Solha, que está vivo, inclusive, colocou a letra, e essa letra tinha muito da influência de um livro de Dom José Maria Pires, chamado de Do Centro para as Margens, que foi um livro publicado em 1978, um livro que era uma coletânea de homilias de Dom José Maria Pires, e que essa cantata foi criada, então, nesse caldo político, né, de embates, e ela, por ter sido criada em 78, tinha de ser apresentada no máximo no ano seguinte, não podia sair do Brasil pura e simplesmente e ir para a Europa, já que os criadores estavam aqui no Nordeste brasileiro, dentro de um contexto muito diferente daquele da cantata para Lagamar. Então, a estrutura, aliás, diferente do contexto da Sinfonia dos Dois Mundos, né? Então, a estrutura da cantata para Lagamar, ela se configura da seguinte forma. Ela é uma sonoridade tipicamente nordestina, ela é uma mescla de gêneros poéticos populares, como o martelo agalopado, a gemedeira, e ela é organizada em 23 movimentos. Também, assim como a Sinfonia dos Dois Mundos, cada movimento tem seu título, né? Então, toda a musicalidade foi baseada nesses ritmos regionais, né? Melodias regionais, elementos do folclore, o baião, o chachado, cantigas de roda, e foi elaborada para um narrador, um jogral, solistas, o soprano e tenor, um coro misto e um conjunto instrumental que era composto de flautim, flauta, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, órgão, cravo, percussão, entre outros. Quando vocês ouvirem, os que estiverem mais afim de acompanhar toda a obra, está no YouTube ela inteira, mas vão perceber esses instrumentos todos ali em sua sonoridade. Em que consiste, então, a cantata para Lagamar, no sentido de sua objetividade, né?
Foi uma obra musical composta em um tom de denúncia e de crítica social, assim como a Sinfonia dos Dois Mundos. Inteiramente engajada em questões que envolviam a luta em defesa da posse da terra, ou seja, ela tinha as finalidades de denunciar os abusos sofridos por aquelas famílias rurais paraibanas da fazenda Alagamar. Por isso que leva o nome Cantata para Alagamar. O que era, então, a fazenda Alagamar? Uma propriedade rural, localizada aproximadamente a 90 quilômetros de João Pessoa, mais ou menos 10 mil hectares de terras, né? Incluíam vários sítios, esses sítios, essa fazenda, estava ali próxima a Itabaiana, Salgado de São Félix. Quem conhece a região vai logo identificar. E viviam ali naquelas terras aproximadamente 700 famílias, algumas há mais de 50 anos. Plantavam lavouras de subsistência, pagavam o foro ao dono da terra. Então, perceba esse contexto. E a cantata tem esse objetivo de denunciar esses abusos que sofreram essas famílias, que a gente vai falar um pouquinho à frente, mas também enaltecer as vitórias alcançadas por essas famílias na luta contra um sistema socialmente injusto e desigual. Quais foram essas lutas? Estamos falando da década de 70, e aí vamos tentar contextualizar rapidamente. Tudo tinha relação com os novos latifundiários que, estimulados pelo Proterra, pelo Proálcool, que ofereciam vantagens para que esses novos proprietários, já que o antigo proprietário que recebia esses rendeiros, recebia esses foros, agora já havia morrido, né? Esses novos, apenas pensando no lucro, resolveram expulsar esses rendeiros, né? Essas 700 famílias, e acabar com as suas lavouras a fim de cultivar cana-de-açúcar por conta do Proálcool. Então, nesse momento, aliás, um pouquinho antes, em 64, havia um estatuto chamado Estatuto da Terra, que deu respaldo jurídico a essas famílias, porque esse estatuto dizia que se essas terras fossem vendidas, já que por décadas essas famílias estavam ali, essas famílias deveriam ter o oferecimento para uma eventual compra, e não se fazer uma negociata nos bastidores sem que essas famílias soubessem. Então, a primeira vitória acontece em 78, porque o então presidente Ernesto Geisel vai a João Pessoa em visita e há um ato público dessas famílias em protesto. E, ao ver aquele protesto, o resultado é um decreto do presidente, assinado pelo presidente, que desapropria 2 mil hectares. Mas 2 mil hectares significava nada, basicamente. Era apenas 1/10 do total das terras que aquelas famílias necessitavam. A segunda vitória, que a cantata para Alagamar, digamos, faria alusão, seria um pouquinho mais à frente, em 80, apesar dela não ter sido composta antes, mas vamos colocar isso como sendo o desfecho dessa história, que é quando, devido à invasão de jagunços, arrasa-se lavouras, etc., existe um decreto que vai dar a posse, ou seja, o governo paraibano ele é forçado a dar a posse integral daquelas terras àqueles moradores. Então, e aí eu queria dizer o seguinte, que é notório o apoio da Igreja Católica, representada pela liderança de Dom José Maria Pires, aos moradores de Alagamar, que o apoio veio através da instrução, da assistência e da mobilização desse povo. Ajudou, sobretudo, na construção de uma resistência pacífica, ou seja, sobre os princípios da não violência ativa e no enfrentamento dos abusos que sofreram aquelas famílias diante de um contexto de regime militar brasileiro. E aí eu queria, para ir chegando ao fim, ler um trechinho da carta de despedida, a carta pastoral de despedida da Arquidiocese da Paraíba, de Dom José Maria Pires, uma carta de 1995, que diz assim: foram muitos
Aliás, foram muitos anos de luta em defesa da posse da terra. E o povo de Alagamar soube mostrar-se unido e valente, sempre dentro dos princípios da não violência evangélica. Uma manhã chega-me a notícia de que um dos proprietários havia mandado arrancar 12 mil pés de roça comunitária feita pelos agricultores. Notícias dessa natureza eu procurava, sempre que possível, confirmar pessoalmente. Fui logo para Alagamar, acompanhado do padre Antônio Kempis e do padre José Diácono. E pudemos contar, eram realmente mais de 12 mil covas de roça já crescidinhas. As plantas murchavam sobre a terra. Os agricultores que haviam plantado a roça estavam ali por perto. Nós nos aproximamos e lhes falamos: por que vocês não reagiram? Não era necessário ferir ninguém. Vocês eram uns 60, como disseram. E os capangas, apenas 4. Vocês tinham suas enxadas. Se os tivessem cercado, eles não teriam como reagir. Um dos agricultores falou em nome da turma e nos deu esta edificante lição de bem-aventuranças. A gente não podia mesmo resistir. Mas então, ou eles matavam algum de nós, ou nós tínhamos que acabar com eles. E o que foi que os senhores nos ensinaram? Nunca matar, nunca ferir, diz aquele agricultor. Por isso, nenhum de nós estava armado. Eles estavam. E o patrão deles também. Ele estava dentro do carro e com um revólver apontado para nós. A seguir, os trabalhadores nos lançaram esse inocente desafio. Os capangas disseram a eles: estão ali na Casa Grande. Por que os senhores não vão lá falar com eles? Nós fomos e eles não se negaram a falar conosco. Eram todos gente do povo. Tinham coração, tinham sentimento. Eram pagos para fazer o mal. Era seu ganha-pão. Seguramente, muitos culpados eram os mandantes. Mas estes, o sistema quase sempre consegue proteger. A não violência foi a característica mais marcante da luta de Alagamar. Não foi só estratégia, era mística mesmo, como se pode perceber no diálogo que mantivemos com os agricultores. Estas são palavras em carta pastoral de Dom José Maria Pires. Finalizo dizendo que a cantata para Alagamar, portanto, foi um grito do homem do campo à espera de justiça social. Ela teve sua estreia em 17 de julho de 79, na capela da Igreja de São Francisco, em João Pessoa. Presentes estavam, além de um público de mais de 400 pessoas, o clero, parte do clero católico, Dom José Maria Pires, obviamente, Dom Helder Câmara, Dom Ivo Lorscheiter, bispo de Santa Maria, ex-secretário-geral e então presidente da CNBB, Dom Marcelo Carvalheira, bispo auxiliar da Paraíba, e Dom Antônio Fragoso, bispo de Crateú, nascido João Pessoa. Então são essas a minha contribuição sobre a cantata para Alagamar. Vamos ouvir um trechinho. Começa com o Proterra, financiando o gado e a cana. As terras se valorizam, a negociata se dana, lavouras são destruídas, famílias pobres varridas, a ambição fica insana. O ano é 74 com 10 de revolução. Os países do petróleo tomaram a resolução de cobrar de todo mundo um gemido mais profundo em troca da produção. O governo brasileiro, sentindo esse contratempo, reuniu seu ministério e resolveu, nesse momento, substituir gasolina pelo produto da usina que demonstrou seu talento. Foi então que o Proálcool botou dinheiro em ação.
Para cana suficiente, partiu para a promoção de investimentos maiores, para as terras que eram melhores a incentivar a plantação. E assim, da noite para o dia, latifúndios valorizados ficaram ainda mais caros e foram negociados, sem se medir consequências, sem se poupar delinquências, sem olhar prejudicado. Nem governo, fazendeiros, nem sudene, nem usinas, vendedores, compradores, em meio a charutos, piscinas, pensaram nos moradores, nos pobres agricultores ao descobrir essas minas. Mas aparece o conflito, pois o Estatuto da Terra do presidente Castelo tem um artigo que berra: o arrendatário terá, na venda que ocorrerá, a preferência da terra. E diz mais Castelo Branco: se o proprietário em segredo fizer a negociata, o arrendatário sem medo, antes do fim de um semestre, desfará o golpe de mestre, agindo quanto mais cedo. Basta apurar o valor da propriedade em questão, depositá-lo em cartório. Por mais que movam a ação e reafirmem o contrário, ele será o proprietário a quem a lei dá razão. Ao ilustre senhor que é presidente dessa grande nação que é brasileira, general que usa estrelas da bandeira nos seus ombros, sinal que é onipotente, nós queremos pedir pela presente atenção às famílias da pobreza, que em pedras de fogo com nobreza, só das terras tirando seu sustento, vem agora erguer este lamento, por desmando dos donos da riqueza. Vem agora erguer este lamento, por desmando dos donos da riqueza. Não é só pedra de fogo, nem só viga de Itaipu, nem cruz do Espírito Santo, nem fazenda Mucatu, é o povo de Alagamar. Que já está ficando nu. Confiando em sua excelência e no exército pronto para acudir, é que os grandes se botam a invadir estas terras que são de subsistência. O Senhor, porém, sabe sua excelência, que dentro dessa sua revolução o Estatuto nos dá proteção. E hoje nós invocamos essa lei contra quem na barriga tem um rei, praticando assim a subversão. Contra quem na barriga tem um rei, praticando assim a subversão. O Estatuto da Terra manda o INCRA definir onde a reforma agrária tem urgência de agir. E Alagamar vem agora seu direito a exigir. Tá excelente, até esse trecho, tá ótimo. Nós estamos chegando ao final do que tínhamos a apresentar. Eu tenho acompanhado aqui os comentários, pelo menos até o momento não visualizei indagações, mas eu gostaria de destacar duas afirmativas do professor Laurivirte, nosso colega de CEILA, que agradece a recuperação dessas memórias, afirma que elas animam as esperanças em tempos obscuros. Né? De fato, Lauri, a gente percebe o quanto homens com a fibra de Helder Câmara, de José Maria Pires, né? E quanto as artes tão desvalorizadas
atualmente, elas são alento e esperança para todos nós. E destaco também o Lauri ter dito que nunca havia ouvido falar da Sinfonia dos Dois Mundos. E eu recordo que numa das últimas vezes em que estivemos reunidos na PUC de Minas, enquanto CEILA, Lauri, em um determinado momento, dizia para nós que uma das vezes em que teve a impressão de estar diante de um santo foi quando pôde olhar para os olhos do arcebispo Helder Câmara. A CEILA, trazendo essas memórias, ela cumpre o seu papel, né, de animar todo o povo de Deus que está em marcha, né, ela cumpre o papel de não deixar que pessoas tão importantes e obras, às vezes, tão pouco desconhecidas, caiam no esquecimento. Se não, Valdinei, você me ajuda, não sei se você está visualizando algumas perguntas, se não, nós queremos lembrar, antes da finalização, que esta live vai para a página do Facebook e para o canal do YouTube. Para quem não teve a oportunidade de acompanhar desde o início, é possível, posteriormente, acessá-la na íntegra. Acredito que o professor Mauro Passos, inclusive na condição de um dos palestrantes e presidente nacional do CEILA Brasil, bem como o professor Eduardo, podem fazer suas considerações finais a partir dessas memórias que guardam e a partir daquilo que a nova geração de pesquisadores do CEILA, na pessoa do Cícero, trouxe para os interessados nessa temática. Mauro. Tá bom. Eu quero lembrar duas coisas muito pequenas. Eu, na convivência e na minha amizade com Dom José, naquilo que ele dizia e escrevia, eu aprendi que o paraíso não é um lugar, ele está dentro da gente. E eu queria, diante daquilo que o Lauri colocou, eu quero dizer e mostrar aqui esse livro. Dom Helder Câmara e a Sinfonia dos Dois Mundos, porque muitas pessoas não conhecem, é a dissertação de mestrado do Cícero, muito bonita, muito bem feita, cujo orientador foi o Newton, e que aqui é possível aprofundar tudo o que, em tão breves palavras, o Cícero colocou. Muito obrigado, Newton, muito obrigado, Cícero, muito obrigado, Eduardo. E a todos, uma boa noite. Eu gostaria de reagir diante da pergunta de Paulo Sus sobre os poemas de Helder Câmara. A edição completa não existe, mas existem em forma de cadernos datilografados no Centro de Estudos Dom Helder Câmara, no Recife, na Igreja das Fronteiras, em Recife, existe em forma de caderno. O próprio Dom publicou um livro chamado, não me foge agora a memória, onde publica alguns dos seus poemas. Mas realmente é um acervo muito importante e pouco explorado. Né? Inclusive, isso é verdade também para a cantata. Eu mesmo não conhecia o texto dessa cantata. Agradeço a William de ter mostrado isso hoje para nós. Realmente é uma memória que corre o perigo de ficar perdida e que nós, que nos interessamos pela história, temos a missão de ressuscitar, mas eu, pessoalmente, eu confio muito nas próximas gerações. Não somente de Newton, que para mim é a próxima, mas também de Cícero e talvez de gente que vem depois. Eu acredito que Helder Câmara e José Maria Pires não vão desaparecer da memória do Brasil. O nosso
caríssimo colega professor Severino Vicente sugeriu que em algum momento façamos uma outra live em torno da Missa dos Quilombos. Fica a sugestão anotada, entrará na nossa programação de CEILA, sem dúvida alguma. Uma boa noite a todos. Relembro, a live vai para a página do Facebook e para o canal do YouTube. O CEILA Brasil agradece aos que participaram, né? Deseja uma boa noite e que nos encontremos num momento oportuno. Ô, Newton. Oi. Um minutinho antes de encerrarmos, eu queria só agradecer a pessoas que estão aqui, que contribuíram para a dissertação de mestrado sobre a Sinfonia dos Dois Mundos, que gerou o livro que o professor Mauro apresentou pela editora Bagaço, foi publicado, ao professor Eduardo Runert, que foi um dos entrevistados, ao professor Bill Vicente, que também foi ouvido, e ao, então, que ainda estava entre nós, fisicamente, Dom José Maria Pires, que nós ouvimos em BH. Ele foi ouvido 40 dias antes da sua morte. Cícero e eu estivemos com ele na casa lá da FAGE, 40 dias antes de ele morrer. Eu gostaria de ainda apresentar o seguinte. É bom, é importante, muito importante, ler os 13 volumes das obras completas de Dom Helder Câmara. Boa noite a todos, um abraço, até o próximo encontro. Boa noite.